Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Meus queridos, estamos na série Quarto de Guerra e o que eu vou pregar hoje, eu já falei algumas vezes sobre isso, mas eu nunca preparei um sermão totalmente específico para o que eu vou falar hoje. Em 6 anos que eu estou aqui, eu já falei sobre o assunto várias vezes, mas nunca dediquei um sermão estritamente para esse assunto. Muitas vezes, irmãos, eu fui para o quarto de guerra porque eu fui vítima disso que eu vou falar hoje. Porque minha família foi vítima, porque algum amigo foi vítima, porque algum irmão da igreja foi vítima. Porque isso aconteceu no meio da igreja, eu não sabia qual decisão tomar para resolver essa situação. E não tem ninguém aqui que nunca passou por essa situação. Você hoje, olha, isso que eu vou falar hoje não é um problema que nós temos na igreja, não é. Mas eu tenho que falar porque você vive isso no dia a dia, na família, no trabalho, no meio de amigos, inimigos ocultos que estão ao seu lado. E também serve como um alerta e um antídoto para que você saiba como não cair nesta armadilha e não praticar este mal. Hoje eu quero falar sobre o poder destruidor da fofoca. Nesse exato momento, muitas pessoas que poderiam estar nessas cadeiras, em muitas igrejas, não entram mais em igreja porque foram vítimas de uma fofoca. Passaram por uma situação e alguém teve o prazer de expor a sua vida para todos. Alguns estão aqui nessa igreja hoje porque já foram vítimas da maledicência, fofoca, murmuração e saíram de uma igreja e vieram para cá. Cuidado, o diabo pode querer usar isso contra você em todo lugar que você pisar. Então, fala assim: Espírito Santo, fala comigo, me blinda, me protege. E se há algum mal naquilo que eu tenho falado, me mostra para que eu mude, em nome de Jesus. Amém? Então agora, já vou avisando. Essa noite não é uma noite de muito glória a Deus, aleluia não. Já estou avisando que talvez a gente ouça aí 1 ou 2, mas não vai ter. Mas você tem que ouvir tudo que eu tenho para falar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. Então antes, já estão fazendo uma cara assim meio de assustado. Olhe para o irmão que está do seu lado, cumprimenta e fala assim: que bom que você veio, hein? Que bom que você veio, Deus abençoe. Fala com ele assim: assenta no seu lugar aí, vamos nos preparar. Glória a Deus. Primeiro conselho que nós encontramos nos Salmos. Os Salmos são maravilhosos. Mas olha o alerta que o Salmo 34, versículo 13 nos dá. Guarda, é uma ordem, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Porque Jesus disse, né, sobre esse assunto. E também você encontra no livro de Provérbios muitos conselhos com relação à boca, à língua. E a Bíblia nos mostra algo muito poderoso. Pergunta para o seu irmão: você prefere a morte ou vida? Fala com ele: eu vou te mostrar agora onde está o poder da morte e o poder da vida. Fala assim: o pastor vai te mostrar. Então olha para essa tela aqui. A morte e a vida estão no poder das palavras que saem da minha boca.
Porque Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Ou seja, aquilo que a sua língua ama falar é aquilo que você vai colher e vai comer. Já vou começar dizendo que eu não estou pregando para vocês. Estou pregando para todos nós, eu estou incluído. E eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estou falando o que a Bíblia nos mostra claramente. Ok? Todo mundo atento aí? E aí Jesus fala algo assim: você pode ser salvo ou ser condenado. Como que eu escolho isso? É por isso que quando você fala assim, eu falo assim: você que agora quer confessar Jesus como seu Senhor, você que quer reconciliar com Jesus, vem aqui. Porque você tem que abrir a boca, e da sua boca você pode anular a condenação e trazer vida eterna. E Jesus disse algo, olha para essa tela aqui, o que ele disse, que é muito poderoso: pelas suas palavras você será salvo, justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, irmão, escolhe condenação ou justificação. Porque toda fofoca ganha importância no ouvido dos tolos. Vou repetir. A fofoca só ganha importância, a maledicência, a malignidade no falar, só ganha importância no ouvido dos tolos. Quer deixar bem claro, irmãos, que nem tudo que você fala é fofoca. Eu e a pastora somos um casal, nós comentamos sobre pessoas, sobre situações. Você comenta. Entenda, a fofoca é algo feito para denegrir, diminuir, machucar, separar, destruir reputações. Está entendido? O povo era escravo no Egito, você sabe muito bem essa história, 430 anos. E aí Deus liberta esse povo. E no meio do caminho, no deserto, é porque eles estavam ao caminho da terra prometida. Ei, antes da promessa chegar, nós passamos por desertos, passamos por processos. Antes dos propósitos se cumprirem, nós temos processos e desertos. E o deserto não é o lugar do crente morrer, é o lugar do crente depender totalmente de Deus. É o lugar de você conhecer realmente quem é o seu Deus. Porque o deserto você não sabe, não dá para plantar, não tem água, você não pode colher. Você está à noite no frio, de dia no calor. Mas aí é o lugar onde você entende que só Ele é a fonte da sua proteção, é a fonte do seu sustento, é a fonte da sua saúde, é a fonte da roupa que você veste, da comida que vai ao seu prato. E aquele povo experimentou então com sede a água da rocha, com fome, pão caindo do céu, com vontade de comer carne, codornizes, codorninha assada, irmão, para 2 milhões de pessoas. Faz as contas aí, quantas codornas dá para 2 milhões de pessoas comer. Levando em consideração que crente não come pouco. E aí, eles então sentiram frio à noite, mas tinha coluna de fogo para proteger de inimigos de animais e aquecer o arraial. De dia, o calor escaldante do deserto era suplantado por uma nuvem que os seguia, e ali gotículas umedeciam o ar deles e refrigeravam onde eles passavam. O Mar Vermelho apareceu do lado montanha, Faraó, mas Deus falou: segue avante. Deus nunca vai te tirar de um deserto, da escravidão, do pecado, da morte, da dívida, para ver você se envergonhado lá na frente. Ele não tem prazer na sua vergonha, Ele tem prazer na sua prosperidade. E aí, eles chegam então agora, depois de atravessar o Mar Vermelho e tanta conquista, em frente à terra prometida, a terra da promessa. E Deus fala assim: Moisés, chama 12 príncipes, são 12 tribos, os príncipes são os cabeças. Os cabeças têm que ir lá, porque o papel do líder é sempre mostrar o norte para os liderados, é sempre mostrar o melhor caminho, é sempre mostrar aquilo que Deus quer fazer. E eles vão, 12 espias, entram na terra da promessa e ficam lá 40 dias. Quantos dias? Quantos? Eles voltam então para trazer o relatório.
A terra é muito boa. Depois, agora não, tá, irmão? Depois você vai no Google e digita lá, cacho de uva gigante de Israel. Até hoje tem esses cachos de uva gigantes lá. Eles voltaram com um cacho de uva tão grande que era 2 homens carregando. A terra é boa. É um oásis no meio do deserto. Tem sombra, tem tamareiras. É uma terra que emana leite e mel de tâmaras. Mas, aí começa, agora começa a parte ruim. Mas os inimigos lá tem gigante, inimigos poderosos. Eles são perigosos, não dá pra gente ir pra lá, a gente não pode ir pra lá. A Bíblia diz que 2 milhões de pessoas choraram a noite inteira. Olha o poder destruidor da murmuração e da fofoca. Porque eles estavam infamando a terra prometida. E aí no meio daquela confusão, Josué e Caleb soltaram um grito: calem a boca! Chega! O Senhor já entregou os inimigos nas nossas mãos. Só quem tem fé que fala assim: não, tá vendo aqui a ferida? Eu já estou curado. Mas como assim? Eu estou vendo, está na carne viva. Não interessa, eu já estou vendo a cura. Sabe o que aconteceu? Aquele povo estava tão inflamado pela murmuração, pela fofoca, pela conversa errada, que eles se levantaram para matar Josué e Caleb. Não se engane não, irmão. Quando você chegar na sua casa cheio do Espírito Santo, no meio da família, no trabalho, falando de coisas boas, das boas notícias do Evangelho, porque fofoca todo mundo gosta de parar para ouvir, é agradável. Mas quando você fala de promessa e de vitória, eles vão te odiar. Mas prefiro ser odiado do que não ter as vitórias. Pera aí, gente, a lista ali. Eu achei que vocês nem viriam. Glória a Deus. Ei. Esse papai, eu não conversei com a Karen não, mas esse papai estava abatido, falando no telefone, quase chorando, do problemaço que a Liz passou. E tá aqui toda bonitona, tá fashion ali, Deus é bom. O relatório deles desanimou o povo. É assim que a murmuração, a fofoca trabalha. Tira alegria, tira ânimo, tira fé. Então eu quero dizer algo para você para começar. Se o seu relatório sobre os outros é sempre um relatório que vai denigrir e destruir a imagem delas, é melhor você se calar. O relatório dos espias desanimou, deixou 2 milhões de pessoas chorando e gemendo a noite inteira. Se o seu relatório vai humilhar e entristecer alguém, não quer dizer que você não pode falar a verdade. Deixa eu te dizer, que eu estou falando de relatório maldoso, de fofoca, de história inventada, de historinha. Lembra daquele cara, um programinha de fofoca? Eu aumento, mas não invento. É ou não é? Não tem isso aí? Fofoqueiro é assim. Pode até ser que ele não inventou, mas ele aumenta para piorar a coisa. Olha o que Deus fala, irmãos, agora que está o terrível. Olha o que Deus prometeu para aquele povo, tanto para os murmuradores, quanto para aqueles que acreditaram nos murmuradores. Olha o que Deus prometeu. Está lá em Números, capítulo 14, do versículo 34 ao 36. Segundo o número dos dias que vocês esperaram a terra, quantos dias? 40 dias. Cada dia representando um ano. Vocês vão levar sobre vocês as suas iniquidades. 40 anos e vão conhecer o meu. Olha o que Deus está falando. Vocês vão conhecer o que é viver sem a minha presença. Sabe, irmão, a pior coisa do mundo não é você não ser conhecido na terra. É você chegar perante Deus e Jesus falar assim: esse aí eu não conheço. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei. Olha só, quando Deus fala, acontece. Não fica gritando em alguém: esse que te digo. Cuidado com esse que te digo, porque
Se ele não acontecer, foi claramente da carne. Tem gente, já acabou o casamento com esse ex que te digo. Amizade, já fundou sonhos por causa do ex que te digo. Acreditou que era de Deus e não aconteceu e achou que Deus era mentiroso. Não, é quem falou falsamente. A Bíblia diz, se Deus fala, ai daquele que eu mandar falar e ele ficar quieto, mas ai daquele que eu não mandar falar e ele falar. Eu falei, e quando ele fala é lei, vai acontecer. E assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim. Mas ninguém se levantou contra Deus. Foi quando Josué e Caleb, irmão. Você se levanta contra alguém que carrega a promessa, se levantou contra o dono da promessa. Neste deserto, vocês vão ficar 40 anos e aí vocês vão morrer. 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Olha só, todos vocês que reclamaram, murmuraram, e aqueles que levaram vocês a murmurar, todos vocês vão morrer no deserto. O que eles fizeram? Infamaram a terra. Deixa eu te falar o significado bíblico de infamar. Escuta. O significado bíblico de infamar é espalhar má fama, difamar, desacreditar ou desonrar alguém através das palavras ou atos. O termo está relacionado a causar grande vexame, desrespeito, fazendo com que a pessoa perca a reputação, a honra e o bom nome. Mas o que a gente deve fazer então? Quando nós chegamos na igreja lá em cima, na Rua Diamante, tinha ratazanas que moravam no fundo da igreja. E algumas baratas. Era a turma da barata e a turma da ratazana. Quando nós viemos para cá, estava esse lugar 11 meses fechado, infestado de barata e de ratos. Teve um dia que o rato estava assim, uma tampa dessa aqui do forro, o rato foi pular, pulou assim, caiu aqui embaixo. Ah! Como que você acaba com praga? Você tem que ir lá no foco. Acabar com os ovos, com as crias novas, envenenar, matar. Como é que você para a fofoca? Vai no foco. O foco é o fofoqueiro. Tanto que ele é foco que tem gente que adora trazer notícia para ele, porque sabe que ele vai espalhar. As pessoas vêm até ele porque ele é o centro de distribuição da fofoca. Pergunta para o seu irmão, você está sabendo de tudo que está acontecendo? Fala com ele assim, cuidado, você pode ser um distribuidor. A gente sabe, né, que tem aquelas irmãs que vai no salão 3 vezes por semana, só para ouvir as fofocas da semana. Mas não se engane não, eu conheço muito homem fofoqueiraço. Eu conheço uns que ficam em volta de líder assim, ó, só querendo contar as novidades. Porque o fofoqueiro, ele quer ser aceito, e para ser aceito, ele quer trazer novidades para você. Mesmo que seja denegrindo alguém, falando mal ou inventando sobre alguém. Fala comigo, todo fofoqueiro é caluniador. O que é isso? É aquela pessoa que fala coisas sobre você que nem existe. Já chegou para você uma fama que você tinha, você nem imaginava? Eu? Mas eu? Estão dizendo aí. Alguém começou a falar algo para te denegrir. Sabe por quê? Não, daqui a pouco eu falo. Fala comigo, todo fofoqueiro é maledicência. Sente? É acusador e comparador. O bichinho é maldoso. Ela é maldosa. Irmão, gente ruim. Toda fofoca tem que morrer no ouvido de uma pessoa sábia.
Porque quando ela encontra um ouvido atencioso, ela só se expande. Cuidado, porque a fofoca pode fazer você odiar o inocente e valorizar o mentiroso. Está vendo como é uma noite praticamente sem glória a Deus? Porque é um assunto muito sério, irmãos, é muito pesado. E se Deus me levou a preparar uma palavra sobre isso, Ele está tendo muitos propósitos na nossa vida para nos alertar. Tem uma notícia para te dar. Eu acho que você já sabia, mas você não se lembra na hora que isso acontece. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. É tipo, você chega assim: ô Lucas, deixa eu te contar o que o Júnior falou de você. E aí começa papapá, tudo mentira. Ou aumenta alguma coisa. Aí ele não aguenta e solta. Quer dizer, então ele começa a falar. Ele corre lá no Júnior: Júnior, deixa eu te contar o que o Lucas falou de você. Para ficar bem com os dois, arrebenta com a vida dos dois, com a amizade. Essa pregação é tão violenta que não tem nem uma musiquinha pra gente cantar, né? Cuidado com pessoa que vem para você fazer fofoca disfarçado de preocupação. Fofoca tem muitas nuances, muitas caras. Mas o erro das pessoas é querer conhecer alguém pela boca do outro. Irmão, eu confesso aqui o meu erro. A gente aprende na vida, mas a gente erra, né? Errando, a gente acaba aprendendo. Só erra quem tenta. Muitas vezes eu peguei raiva de alguém, me isolei de alguém, deixei de lado alguém porque alguém veio me trazer algo sobre essa pessoa que eu nem ao menos consegui ver se era verdade, mas eu fui influenciado por aquilo que falaram da pessoa para mim e eu isolei a pessoa. Será que é só eu, gente? Tem mais alguém que pode me ajudar? Levanta a mão aí. Depois você descobre que a pessoa é bacana, que a pessoa é decente, que a pessoa é legal, que a pessoa não é tudo aquilo que falaram. Então, nunca conheça alguém pela boca dos outros. Nunca julgue alguém que você não teve a oportunidade de ter um tempo de mesa com ela. Vou contar para vocês o nome de 3 demônios que trabalham na fofoca. Quer saber? O primeiro é o me contaram. O segundo demônio chama tô sabendo. O terceiro demônio chama me disseram. Tem mais, eu vou falar só 3 hoje. Tô sabendo, me contaram e me disseram. Eles andam juntinhos assim, ó. Tudo demônio. Você sabia que Deus odeia algumas coisas? Quem sabia? Só faz assim para eu saber. Deus odeia algumas coisas, Deus odeia algumas práticas e algumas pessoas. Não, mas Deus é amor. Deus é amor, é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você vai ter que colher o que plantou. E a Bíblia diz sobre 7 tipos de pessoas, ou 7 práticas. 6 Ele odeia. Mas a 7ª Ele abomina. Conta pro seu irmão, abominar está acima do odiar, tá? Quer conhecer o que é? Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Essas 6 coisas, na minha versão está aqui: odeia o Senhor. E a 7ª, a sua alma. Ou seja, Deus abomina de todo o coração. Então vamos lá. Olhos altivos, o que é isso? Gente orgulhosa, arrogante, soberba. Língua mentirosa. Precisa falar não, né, irmão? Só diz falsidade. Mãos que derramam sangue inocente. Assassinar ou causar danos físicos a pessoas, que também pode ser feito pela língua. Coração que maquina pensamentos perversos. Tem a intenção de falar mal para prejudicar e acabar com a reputação de alguém. Tudo isso aí Deus odeia.
Pés que se apressam para o mal. É correr para praticar algo errado sem hesitar, com todo o coração, fazendo tudo errado. Testemunha falsa que profere mentiras. Mentir sobre alguém, podendo levar essa pessoa a condenações injustas, a perder emprego, a perder tudo. Isso a imprensa sabe fazer muito bem. Pessoas que, antes de ser julgadas e provado que ela era inocente, a imprensa já condenou. A opinião popular foi contra. É igual aquele povão lá que queria matar Josué e Caleb. Você tem que entender uma coisa, irmão, minha irmã, jovem. Se você quer ser vitorioso, você não pode ter o pensamento da multidão. A multidão é tola. Ela é levada por vento de doutrina, por modinha. É levada por influências. A multidão é levada pela mentira. E quando ela descobre que tudo era verdade, fica caladinho, envergonhado, por depois que já fez tudo de errado. Tem que sair da multidão. Mas qual é o tipo de pessoa que Deus abomina? O que semeia contenda e discórdia entre os irmãos. Provoca briga, conflitos. Você já ouviu história por aí de gente que foi morta por causa de uma fofoca, uma mentira? Então deixa eu dar algo para você. Se você tem falado algo para alguém, contra alguém, para julgar um contra o outro, deixa eu dizer, você tem a chance de sair daqui hoje, não mais abominável, mas amado. Não tem um abominável homem das neves? Não seja abominável mulher ou abominável homem da Quadrangular São Joaquim, tá bom? Provérbios 16, 28. Olha a sabedoria de Provérbios. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Eu separei aqui, eu vou ler para você, se você quiser, né? O título é Perfil do Crente Linguarudo. Vocês querem ouvir ou não? Sim ou não, igreja? Ele não precisa de armas nem de facas. A arma dele é a sua língua. A munição, palavras carregadas de veneno, malícia, julgamento e discórdia. Ele sabe tudo de todo mundo. Quem desviou, quem voltou, quem casou, quem namorou, quem traiu. Ele dá notícia de todos. Ele tem um ministério na igreja, o ministério da informação. Só que este não é como a mídia da nossa igreja. Esse é um ministério que não tem unção do Espírito Santo, tem unção do Satanás. A sua intercessão é uma fofoca camuflada. Como assim, pastor? Ah, irmão, vamos orar pela irmã Irene, que eu vi a irmã Irene saindo de mão dada com um homem que não era o marido dela, irmão João. Vamos orar aqui. Não tem círculo de oração? Aquele círculo? Tem igreja que é o circo de oração, que é uma palhaçada. É um fofocando a vida do outro, fingindo estar orando por ele. Você está achando que eu estou falando exagerado? É o que mais acontece. Com falso pretexto de querer falar, nossa, eu só quero o bem do fulano, mas está acontecendo alguma coisa, eu queria dizer. A língua do crente, o linguarudo, é mais rápida que a mente, porque ele sempre fala para depois pensar. E quando ele percebe, já queimou reputações, desuniu amizades, plantou intrigas e jogou gasolina no incêndio dos outros. Aquela pessoa que, se o negócio estiver ruim, ela tem o dom de fazer piorar. Ela tem o dom de piorar a fogueira, irmão. Olha a boquinha dela aqui, ó. O crente linguarudo, ele tem mestrado em julgar e doutorado em criticar. Respeitem, tem mestrado em julgar e doutorado em criticar. Nada tá bom
O culto não está bom, nem a liderança, nem o louvor, nem a roupa dos outros. Ele é especialista em achar defeito, mas tem amnésia com os seus próprios defeitos. Ele acha o seu pecado, irmão, mas o dele está debaixo do tapete. Porque ele tem memória seletiva. Lembra do pecado de todo mundo, só não lembra da vida pregressa dele. A vida pregressa dela. Essas pessoas têm o dom de transformar igrejas em um cenário de guerra. O linguarudo não sabe construir pontes. Ele só levanta muros, ele não une, ele só divide. Ele não cura, ele só adoece. Ele não consola, ele só espalha a dor. Ele se acha profeta, mas é só um venenoso. Como assim? Ele confunde sinceridade com grosseria. E ele confunde falar a verdade com uma licença para humilhar alguém. Eu era pastor lá em 2008, em frente ao 39º Batalhão. E aí, a igreja pequenininha, tinha lá umas 40, 50 pessoas. Eu fiz uma festa lá, festa country. Aí tinha 96 pessoas, lembro até hoje, fiquei emocionado. Oh Deus, muita gente lá que eu nunca tinha visto. Aí os cantores estavam lá, bota pra cá, bota pra lá, e pá, e tal. Nossa, maravilha, show, show. De repente o cara pegou o microfone, tinha um casal assim, nunca tinha visto na igreja. Aí ele virou pro cara e falou assim: eis que te digo, varão, você tem que parar de ver aquela moça. Tava ele e a noiva com o anelzão lá de noivado. Ela já fez assim pra ele, pulou uma cadeira e falou: você fica aí. E aí já começou a falar mal da própria mãe. Que a minha mãe fica ajoelhada lá na frente à imagem da Maria Aparecida, e eu não sei o que lá, bababá. Eu tive que pegar o microfone e consertar tudo. Falar aqui, ninguém fala mal de Maria, não. A gente não pede nada para ela, não crê que ela pode salvar, mas ela foi a mãe de Jesus, é agraciada do Senhor. Tive que falar para o casal: ó, vocês não acreditam nisso não. Não adiantou, nunca mais voltaram na igreja. Linguarudo, falando pela carne, querendo dar uma de profeta, só um fofoqueiro. Esse tipo de gente sabe todos os salmos, sabe versículo de cor, tem orgulho de falar que sabe mais versículo que você. Conhece todas as músicas, sapateia, entra no mistério e fala língua estranha. Só esqueceu de cortar outro tipo de língua estranha que ele tem. Não se engane não, irmão. Você, moça, que está aí talvez de maquiagem, brinco, talvez cortou o cabelo mais curto, dependendo da igreja que você entrar, vão te julgar na hora. Hoje de manhã veio um pastor de Formiga aqui com o auxiliar dele com o braço tatuado. Eu fiquei imaginando, quantas vezes eu já vi pastor metendo pau em pessoa que tem uma tatuagem. Se Jesus fosse olhar isso, irmão. Mas ele está muito triste com algumas pessoas, com algumas práticas. E aquele tipo de pastor que ouve algo no gabinete pastoral e conta para a igreja inteira. Teve um aqui perto que era assim. E as pessoas começaram a vir para a igreja e falaram assim: fui contar uma situação minha da esposa. O pastor contou para a pastora contou para não sei para quem, espalhou na igreja. Engraçado que ele falou para o povo lá na igreja assim: vocês podem sair daqui para qualquer igreja, menos para a igreja do Stefano. Vai saber, eu nunca fiz nada pro cara. Nem é pastor mais. Tiago disse assim: se alguém supõe ser religioso, mas não freia a própria língua, está enganando o seu coração e a sua religião é vã, não vale nada. Não precisa nem repetir, né, irmão?
Vou dar uma dica para você. Olha para a vida do fofoqueiro. Ele sempre é cauda, ele nunca é cabeça. Está sempre por baixo e não por cima. Não prosperará. Deixa eu repetir. Por que às vezes tem uma pessoa que ela consagra o dízimo e oferta e não prospera? Porque às vezes faz isso aqui e lá fora acaba com a vida dos outros. Linguaruda. Não prospera. É uma maldição que ela traz para si mesma. A língua dela é assassina. Vou falar só uma vez, presta bem atenção. Quem aqui é bem sucedido? Ih, tá fraco, hein? Irmão, se você ainda não é, profetiza pelo menos. Quem aqui é bem sucedido? Pessoas bem-sucedidas sempre serão vítimas do fofoqueiro. Mas o fofoqueiro nunca será uma pessoa bem-sucedida. Os judeus denominaram esse pecado de Lashon Hará. Fala comigo, Lashon Hará. Não é o nome de um perfume. Fala comigo, Lashon quer dizer língua. Hará, maldita. Quem cometia o pecado de Lashon Hará ficava leproso e na pobreza. Maldição. Coloca a tela aí para mim, para a gente ser bem didático. O pecado de Lashon Hará no hebraico, Lashon, língua, Hará, maldita. O pecado da língua maldita, do Lashon Hará, está no mesmo nível do assassinato, do roubo, do estupro e da idolatria. E eu vou incluir da feitiçaria. Porque feitiçaria é você querer influenciar algo contra a vida de alguém por trás do mundo espiritual. A língua maldosa, ela quer manipular e fazer mal para os outros através de palavras. É feitiçaria. Pastor, o senhor está exagerando. É parecido com assassinato. Já vou contar isso para você. Lembra da irmã de Moisés, que levou o cestinho com Moisés bebê lá no rio? Lembra disso? Ela chamava Miriam, irmã mais velha dele. E o mais velho era o Arão. Moisés cresce no palácio, é chamado como libertador, tira o povo do Egito. E lá na frente, depois de tantos milagres, Deus usar ele com autoridade, Miriam começa a puxar um papo com Arão. Pois é, o Arão. Na verdade, ela queria falar mal da esposa de Moisés, mas ela começou com uma historinha assim, bem assim. Essas pessoas, elas começam uma conversinha querendo justificar que aquilo que ela está falando é válido. Escuta, Moisés está achando que ele é profeta? Eu também sou profetisa. Moisés está achando que ele é quem? Ele tem autoridade? Eu também tenho. Ela deve ter até falado assim: quem é Moisés? Fui eu que levei ele lá, senão ele estava morto. Eu até gritei: ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Aí deu para cantar uma, né? Fui eu que avisei: Joquebede, Moisés não vai morrer não. Eu dei um jeito aqui. Tá. Quem Moisés acha que é? Aí Arão começou a concordar. De repente eles começaram a falar mal da mulher que Moisés casou. Moisés era um homem de tanta paz que ele não ia fazer nada. Deus ficou indignado e Deus desceu no lugar. Imediatamente Miriam ficou leprosa. Começou, uma lepra tomou conta dela. Por que Miriam ficou leprosa e Arão não ficou? Porque Deus sabia que os dois estavam entremeados de fofoca. Mas Deus foi direto na fonte, quem iniciou a fofoca. Meu Deus! E aí Moisés, tão bacana que ele era, ele orou a Deus, intercedeu pela irmã. Intercedeu pelo irmão, orou. E Deus falou: tudo bem, eu vou curar ela daqui 7 dias. Porque se ela fosse rejeitada pelo pai, se o pai, como a tradição, cuspisse na cara dela, ela ficaria 7 dias afastada. Ela vai ficar 7 dias afastada, leprosa. Depois ela volta curada. Irmão, a fofoca, a maledicência, a malignidade no falar. Porque o judeu, a coisa mais terrível para ele é o pai dele cuspir no rosto dele.
É o pior tipo de rejeição, ele tem que ficar afastado. Por que tem muita gente que está doente, infeliz, não encontra prosperidade, está sempre em ciclos, está na pior, fica bem, e de repente o outro é pior do que a anterior? Porque quando ela começa a prosperar, quando ela começa a ter uma vida boa, ela volta para as práticas da fofoca, da conversa, do desprezo no falar das pessoas, e o pai cospe na cara dela. Meu Deus, gente. Olha o que acontece quando você comete esse pecado. Quando você comete o pecado da língua maldita, você destrói 3 pessoas. Você, quem ouve e quem está sendo caluniado. Quem ouve, passa mal, fica triste, fica machucado. Você, achando que está fazendo grandes coisas, falando mal do outro, você está se contaminando. É a mesma coisa do servir. Servir libera um hormônio bom chamado ocitocina. Quando eu sirvo alguém, meu corpo libera ocitocina. Quem foi servido também, e quem está vendo o que eu estou fazendo também tem ocitocina. O que você faz bem para você, para o outro e para quem vê. Quando você fofoca, calunia, você está fazendo mal para você, para quem está ouvindo, e mesmo que a pessoa não saiba, ela já está sendo afetada à distância. Dá para vocês mensurarem a seriedade do que eu estou falando aqui hoje, irmãos? Como pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga? Como pode? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Com a boca louvamos a Deus, engrandecemos o seu nome, mas denegrimos a vida dos nossos irmãos. Está na Bíblia. Quem gasta tempo falando mal dos outros é assassino de reputações. Pastor, mas uma fofoquinha só, assassino? Primeira carta de João. Dá uma olhadinha nessa tela aí. Todo homem que odeia, fala mal e calunia, denigre a imagem do outro homem, é assassino e não tem nele a vida eterna. Olha só, porque o que diz o versículo? Vamos ler? 1 João 3,15. Diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Com essa palavra eu tenho o direito de falar o que eu vou falar agora. Se você está enredado na fofoca, se você está praticando isso, muda rápido, porque você está perdendo a salvação. Está perdendo o dom de Deus, que é a vida eterna. Porque você não tem permanentemente a vida eterna em si. E se continuar nessa, vai perder a vida eterna e vai ter uma vida terrível aqui na terra. Guarda isso. Quando você estiver sozinho, cuide dos seus sentimentos. Quando estiver entre amigos, cuida da língua, que nem todo mundo é amigo. Quando você estiver com um problema, cuide das suas emoções. E quando Deus começar a te abençoar, ai meu Deus, dá licença, tá? Quando Deus começar a te abençoar, irmão, cuida do seu ego. Fala assim comigo: o meu ego, na maioria das vezes, é meu inimigo. Tem pessoas que são muito humildes quando estão na pior. É só prosperar que você conhece o coração delas. Ah, pastor, o dinheiro muda as pessoas. Não muda não, só revela quem ela é. A farda muda a pessoa, não, a farda só revela. O poder muda, não muda, só revela. Posso continuar, irmão? Está quase que acabando. Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem mais meia hora. Ai. Só fala mal de você, sabe quem? Vou revelar, hein?
Só quem está te observando, cheio de inveja. Ninguém te observa tão bem quanto aqueles que não gostam de você. Ninguém te observa tão bem, tão minuciosamente quanto aqueles que não gostam de você. Quer ouvir um conselho? Dê a eles um show. Dê a eles um show. Seja bem sucedido. Arrebenta, cresce, constrói, realiza. Mata eles do coração. Porque quando você está doente, feliz, desempregado, ninguém se importa com você. Faz sucesso para você ver. Fica feliz para você ver como isso incomoda. Porque a sua evolução ofende quem estacionou. Neemias estava lá trabalhando, reconstruindo os muros de Jerusalém, as muralhas, com uma carta de autoridade. Ele era copeiro do rei, chegou com uma carta de governo. Eu governo aqui agora. Tinha uma turma lá que estava muito feliz em ver os muros destruídos. Ficaram incomodados, porque Neemias estava reconstruindo. Tentaram, com umas conversas fiadas, desviar o foco de Neemias, começaram a mandar recado. Estamos te esperando aqui, Neemias, queremos bater um papo com você. Falou só, fala com essa turma aí, porque diz que com uma mão ele tinha ferramenta, na outra mão uma arma. Construía e ficava vigiando. Avisa para eles que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. O diabo usa fofoca porque ele adora tirar o seu foco. Fofoca é para tirar foco. Mas você vai se tornar uma pessoa imbatível quando você trabalhar coisas que as pessoas não podem tirar de você. O que eles não podem tirar? Sua mentalidade, sua disciplina, o seu caráter e a sua fé. Ninguém tira isso de você, por isso você será imbatível. Porque quem carrega propósito não vive por emoção, vive por direção. Tinha um sujeito aqui, que eu nem vou citar o nome. Talentoso. Mas se a unção dele fosse do tamanho do ego dele, ele seria o mais ungido na face da terra. O cara tem muita autoestima. E aí ele ficou sabendo que o Eric agora era o líder do louvor. Porque nós pedimos ele para dar licença aqui da igreja. Tanto problema que ele causou. Pedimos a maior educação. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E aí ele encontra com o Eric num restaurante aqui perto. Ele nem mora aqui, mora longe daqui, mas ficava rondando aqui. E aí, como é que tá lá, Eric? Vai e tal. E ele falou algo tipo assim: eu recebi uma proposta do pastor Stephanie, e você? Na hora ele respondeu na lata: não, eu não vim aqui por proposta não, eu só estou aqui por propósito. E encerrou a conversa fiada dele na hora. Na hora. Não foi você que falou, Eric, foi Deus que falou através de você. Aí eu posso dar um conselho para você? Não ande com fofoqueiro. Você precisa andar com pessoas que se encaixam no futuro que você quer ter. Se as pessoas que você tem andado não tem nada a ver com o seu propósito, se elas não têm nada a ver com o futuro que você quer chegar, seja educado, mas dá licença. Como diz o mineiro, arreda para outro canto. Como diz o mineiro, sai vazado. Como diz o carioca, rala o peito. Não ande com pessoas que não têm nada a ver com o futuro que você quer alcançar. Por quê? Você tem que cuidar do seu ambiente. Olha o que a Bíblia diz. O fofoqueiro na Bíblia é conhecido como mexeriqueiro. Gosta de mexericos. Provérbios 20:19, o que diz?
O mexeriqueiro, o fofoqueiro revela segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Tem um ditado que diz: quem muito fala dá bom dia a cavalo. Quem fala demais, irmão, se ele souber, enquanto você tem o seu segredo guardado com você, você é senhor do segredo. Contou para ele, você vira escravo do segredo. Olha o que diz Provérbios também, Levítico 19:16. É uma ordem de Deus. Meu povo, não andarás como um fofoqueiro no meio do seu povo. Não é com um, não, é como um. Não seja um fofoqueiro no meio do seu povo. Não atentarás contra a vida do próximo, porque fofoqueiro está atentando contra a vida dos outros. E ele disse: eu sou o Senhor, eu estou vendo tudo. Eu sei quem é quem, eu vigio as palavras, por suas palavras serás justificado ou serás condenado. O poder da vida e da morte está no poder da língua. Morte espiritual, morte física, ou vida espiritual, vida física, vida em abundância. Não se afaste de Deus, se preciso for, se afaste de quem te afasta dele. Quantas pessoas foram ouvir uma fofoca, largaram a esposa, largou o marido, virou a cara para o filho, foi embora da igreja, nem tchau o pastor deu, e não percebeu que quem tirou ele da igreja é alguém que tirou ele da presença. Não se afaste da igreja, não se afaste de Deus, se afaste de quem está tentando te afastar dela, quem está tentando causar intriga na sua vida. Irmãos, ninguém aqui é perfeito, todos nós já fofocamos. Até você, pastor, até eu. Ué, você está achando o quê? Que eu vim do planeta Krypton? Fui enviado para salvar a humanidade? Não, irmão. Para que você não saia daqui com peso, achando que eu botei peso em você, não, todos nós já fofocamos. Mas que bom se a gente admitir isso, pedir perdão a Deus. Ou talvez pedir perdão a pessoas das quais nós causamos prejuízo. Porque, irmão, fofoca não é falar sobre pessoas, é quando você fala para denigrir, mente, joga um contra o outro, fala e tem prazer de falar da desgraça alheia. Até aí tudo bem? Olha aqui que diz: ninguém na terra foi perfeitamente moral a não ser Jesus. Teve um filósofo muito conhecido chamado Platão, que viveu 400 anos antes de Cristo vir à terra. Sabe o que ele disse? Escuta isso: se um homem perfeitamente moral entrasse nesse mundo, ele seria humilhado e crucificado. Ele não era profeta, mas ele percebeu como é que era a humanidade. Falou: se entrar alguém aqui que é perfeito, eles vão matar o cara. E crucificaram mesmo. O único perfeitamente moral que nunca fofocou foi Jesus. Tem alguém que diz que não fofocou, você é um grande mentiroso, uma grande mentirosa. Mas eis aqui um dia maravilhoso para a gente mudar de vida. O cara é um grande fofoqueiro, aquela mulher é uma grande fofoqueira, agora quer vir te dar conselho e te fazer crítica construtiva. Sabe o que você fala para essa pessoa? Faz o seguinte, ó: quando eu quiser conselho de alguém que não chegou a lugar nenhum, eu te procuro. Que o fofoqueiro não chega em lugar nenhum, a não ser na vergonha. A Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Do coração que sai vida, sai morte. Então, irmão, não muda o seu coração por causa de fofoca. Mude a consideração. Antes era da sua cozinha, agora só no interfone e não entra mais em casa. E olhe lá, se o seu telefone, o seu interfone tiver câmera, se você... Cala a boca, menino! É o fulano. O cio é tão alto que ela percebe, tem alguém lá fazendo... Não muda o coração, não deixa ele destruir seu coração, mude a consideração. Ó, esse aqui vai para outra lista agora, não está na lista mais dos chegados, dos amigos não. Tudo bem? Glória a Deus.
Vou te dar agora um bom motivo para fofocar. Você quer? Deixa eu ali fazer uma fofoquinha, peraí. Tiagão, deixa eu te contar um bafão aqui. Jesus se entregou, morreu e ressuscitou por você. Só Ele salva, só Ele batiza com o Espírito Santo. Ele pode te curar agora e Ele em breve voltará para te buscar. Outra coisa forte para te contar: quem anda com Ele tem vida em abundância, não tem tempo para falar mal dos outros, não vive de ressentimentos, não tem tempo para isso. Faz o seguinte: confessa para Ele, não é para mim não quero espalhar nada. Confessa para Ele os seus pecados. Ele é fiel para te perdoar, te dar uma vida nova. Olha aí, um bom motivo para fofocar. Vai fofocar sobre Jesus, mas fala bem dele, fala de tudo que ele ensinou. Vai aprender para você levar essa fofoca boa. Jesus falou, o que ele disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos na fofoca, eu não estou lá. Vai ser outro espírito, vai ser outra presença. Se o assunto de vocês não for fofoca, eu vou estar no meio de vocês. E hoje nós enfrentamos, todos nós, de alguma forma, uma forma terrível de maledicência, fofoca, que é a internet. E o que me deixa mais triste, irmãos, são teólogos, pastores fracassados, indo para a internet para fazer vídeos falando mal de líderes, lideranças e denominações. Já pensou, pastor Davi, você fazer um curso de teologia de 4, 5, 6 anos para ir falar dos defeitos das outras denominações? Essas pessoas não têm tempo para ganhar alma, não batiza ninguém. Se aparecer demônio, ele sai correndo. Não aluga, não compra, não constrói, não edifica casa, não edifica famílias, não aconselha. Ele só tem uma função: fofocar e falar mal de líderes. E eu vou falar sem medo de errar. Tem gente aqui dentro que acredita nessas pessoas. Pare de emprestar o seu ouvido para Satanás. Porque a pessoa que está do lado dele, quando ele está editando os vídeos e falando na internet, ou dessa mulher ou desse homem, com certeza é aquele que vai perecer no lago de fogo e enxofre, que preferiu ser rei do inferno do que servir no céu. Ele não faz outra coisa a não ser dividir, ofender, machucar, causar dor. Enquanto Neemias construía, fofocavam sobre ele. Enquanto Davi estava lá, cheio de unção, sabendo que um dia seria rei, todo mundo fofocando sobre ele lá com o rei Saul. Ah, irmão, enquanto Moisés estava lá liderando o povo, era uma fofocaiada e murmuração no meio deles. Mas ele continuava trabalhando. Enquanto Jesus trabalhava, enquanto Jesus curava, pregava, se preocupava, ressuscitava mortos, devolvia vista aos cegos, levantava os aleijados, curava leprosos, enquanto ele estava trazendo a salvação para a humanidade, escribas e fariseus, mestres da lei, super religiosos, estavam falando e fofocando sobre ele. Quem recebeu unção na mão ao entrar aqui? Hoje nós temos uma escolha a fazer. Nós vamos ser os que trabalham ou os que fofocam? E eu quero orar com você agora nesse domingo da unção. Que seja derramada uma unção diferenciada sobre a sua vida. Primeiro, para você não ser abalado por essas pessoas.
Porque tem uma promessa para você e para mim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que contra ti se levantar em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a justiça que você vai receber, que de mim procede, diz o Senhor. Ele fará justiça. Então fica calmo. E essa oração também é para que uma unção venha sobre a sua boca e a minha, para que nós comecemos a falar algo diferente, algo profundo, algo mais poderoso. Que sejam palavras agradáveis com sal, salgadas, agradáveis para aqueles que estão ao nosso redor. Portadores de boas notícias, portadores do Evangelho, portadores da verdade, portadores apaziguadores. Então coloca a sua mão sobre a sua boca, eu vou orar. Não vou tampar a minha, preciso orar, mas eu estou aqui também. Senhor, nosso Deus e Pai, neste domingo da unção eu oro, na autoridade do nome daquele que tem nos dado salvação e vida eterna, aquele que ressuscitou, Yeshua, Alfa e Ômega, Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo. Eu oro agora, Pai, para que cada homem, mulher, cada pessoa, até mesmo as crianças, sejam blindadas contra o mal da fofoca, da maledicência, da murmuração. E também, Pai, unge a nossa boca. Como disse Isaías: como que eu posso levar a verdade se eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios? O anjo tomou lá a brasa do altar e colocou na boca de Isaías, falou: agora você está preparado, queima toda maledicência na nossa boca, toda reclamação, toda palavra torpe, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, toda malícia e maldade contra a vida das pessoas. Queima, Pai, tira a brasa do altar, tira a brasa do altar e agora queima a nossa boca com a brasa viva do altar, para impedir que nós sejamos mortos ou perdemos a salvação por causa da nossa língua. Não, que isso não aconteça no meio do teu povo, e que o Senhor cresça, 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 e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Ele vai crescer nos seus lábios, Ele vai crescer na sua vida. Servo, levanta sua voz e canta alto para Ele te ouvir, vai! Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Deixa eu ouvir a sua voz. Sua igreja cante: que Ele cresça, vai. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Dedica a servir, não tem tempo para falar mal de ninguém. Quem serve prosperará. Ele nunca fez mal a ninguém, nunca pisou na bola, ninguém poderia falar nada contra ele, mas ele foi como um cordeiro que vai em silêncio para o matadouro, sendo acusado de todas as infâmias e mentiras. Suportou em silêncio, porque ele sabia que a alegria que estava proposta era maior do que o sofrimento, maior do que a calúnia, maior do que a difamação, maior do que a fofoca. Ele sabia que hoje eu e você estaríamos aqui louvando o nome dele,
blindados pelo Espírito, com a marca do sangue na porta do coração, onde o espírito da morte e o destruidor não pode tocar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.